días a todos. Bom dia a todos. Es realmente una bendición Realmente é uma bênção estar en esta mañana de hoy domingo, já poder estar nesta manhã de hoje, domingo, ya levantados e orándole a Dios orando a Deus y teniendo esa comunión con Él e tendo essa comunhão com Ele, para así prepararnos para para assim lo que Dios nos va a dar. nos preparar para o que Deus vai nos dar neste dia. Es como cuando uno va en el desayuno que É como quando a gente vai no café da manhã, que se levanta cedo e a esposa, o esposo, ou seja, os pais que já têm o café da manhã preparado para seus filhos. E assim é Deus em nosso tempo. Um pai que tem o alimento a tempo, e é o alimento correspondente à nossa era e nossa dispensação. Alimento que não foi dado em tempos passados. Se em tempos passados tivesse sido dado esse alimento, o que teria acontecido? O que teria acontecido se esse alimento que está sendo dado hoje fosse dado no tempo de Paulo? Nós não estaríamos aqui, porque então o rapto teria acontecido ali. Viram como foi tão importante esperar aí por esse último que se sentasse, que foi o que Samuel disse: não vamos sentar à mesa até que ele esteja aqui. E como estava? Estava por ali fazendo seus afazeres, pastoreando ovelhas. E Deus disse aos mensageiros: não vamos nos assentar à ceia das bodas do Cordeiro até que esse que está pastoreando ali em Caiei, Porto Rico, chegue em cena. Onde estava? Pastoreando. E cada vez se fala mais claro, cada vez mais Deus vai nos mostrando mais e mais o que antes não podia ser falado abertamente, porque o inimigo... Então o inimigo, ele sempre dizia, para que o inimigo não faça dano, para que o inimigo não se adiante. Isso é o que queriam no tempo de Jesus, quando ele dizia, não digam nada. E mesmo assim, muitas vezes, queriam ou coroá-lo, ou queriam matá-lo antes do tempo. Ou seja, hoje vocês podem ver que uma coisa ou outra, o diabo sempre queria fazer alguma coisa para atrapalhar o programa divino. E quando ele dizia, não se pode falar abertamente, porque podem imitar. E a gente fala, como alguém vai imitar algo que para muitas pessoas, como no tempo de Jesus, pensavam que ele viria e ia chegar de certa forma. Quem ia imitar isso? Se ele tivesse vindo da forma que esperavam, que chegasse, o céu se abrisse e a primeira vinda se cumprisse assim. Isso era impossível. E ali aparece um jovem simples, um carpinteiro de Nazaré, um homem que todo mundo o conhecia ali. Esse Deus chega a mostrar a forma que Deus ia cumprir a primeira vinda do Senhor, e Isaías tivesse falado mais detalhe, ou Isaías, ou Malaquias, com certeza o montão tinha se posto a praticar o ofício de carpinteiro. E neste tempo, igual. Se Deus chega a mostrar como é que o povo estaria recebendo a fé do rapto, mesmo assim, tem vários que se levantaram tratando de fazer o mesmo. Se ele chega a dizer que a fé do rapto seria desta forma tão simples, então cada um estaria pelo seu lado fazendo o mesmo. Não, se eu tenho mais tempo do que ele, eu tenho uma trajetória mais longa do que ele, eu tenho mais conhecimento da mensagem do que ele, até falo mais bonito e melhor do que ele. Ele fica o tempo todo falando coisas lá do povo, do campo, não tem nenhuma boa fala, não fala nem muito bem, mas foi esse que Deus escolheu. E essa
foi a forma, falando assim, atrapalhado de diferentes formas, mas assim o entendemos, porque é no comum. E como em um lugar de uma mensagem que ele pregou, a trajetória do programa divino, na trajetória do programa divino, Deus sempre trabalha no presente. Portanto, no tempo que estamos vivendo, é o tempo que Deus estaria cumprindo todas essas promessas e estaria realizando a obra do lugar santíssimo com o povo vigente e com o mensageiro vigente. E vejam nesta mensagem algo que estivemos falando e eu li e disse, disto mesmo é que nós temos estado dizendo, como Deus vindica, ou seja, porque tudo está aí, como Deus vindica o que está acontecendo neste tempo. Veja, o irmão ele diz, um parágrafozinho aqui, diz, veja algo muito importante aqui, está na mensagem, a trajetória do tabernáculo de Deus, foi 25 de abril de 1997. 25 de abril, eu creio que já estávamos fazendo o percorrido. Nesse ano já estávamos gravando. Veja, ele diz, vejam algo muito importante aqui. O programa divino, o programa de Deus é irreversível. Porque é um programa que vai sempre para diante. Portanto, não podem dizer, ou seja, Deus não pode dizer, me passou algo na primeira era, ou me passou algo na segunda ou na terceira, eu tenho que voltar para trás. Recordo que estivemos falando, bom, eu esqueci de algo, deixa eu mandar o mensageiro novamente para que termine o trabalho. E tenho que voltar atrás, tenho que ressuscitar o mensageiro da terceira era, porque me ficou algo sem fazer. Esqueci algo sem fazer, e eu tenho que ressuscitá-lo para que vá à terceira era. Mas as pessoas da terceira era já morreram. Qualquer pessoa diz, mas nesse território ainda tem pessoas. Mas essas pessoas estão vivendo no tempo de outra era, sob o ministério de outro mensageiro. Portanto, estão sob o ministério de outro mensageiro e estão sob outra era, assim que não pode vir. Viram? Porque Deus sempre trabalha no tempo presente. E se levou esse mensageiro, então não pode trazê-lo novamente para terminar algo que faltou. Deus nunca esquece nada, nunca lhe perde nada. Ele nunca perde nada, ou seja, ele já tem seu programa traçado. Ele sabe onde e quando leva esse mensageiro, que ele está trabalhando através dele. E às vezes os mensageiros, em muitas ocasiões, sabem quando tem que ir. Como o irmão William. Ele sabia, mas algo muito importante, porque nos mensageiros é refletido, ou mostra, ou se cumpre novamente o que cumpriu em tempo passado. E veja, ele até refletiu, disse que aconteceu com ele, como o rei Ezequias. Vamos dizer, colocou essa escritura mostrando que tinha acontecido com ele como o rei, mas não que foi como ele, porque depois aconteceu algo com ele e não esteve bem, mas a parte de pedir, isso refletiu nele, essa parte de pedir. E também como João, porque João estava na prisão e disse, vá e pergunte a ele para ver se ele é esse. Esse é ele ou vamos esperar a outro. E com ele aconteceu o mesmo. Até que chegou o momento onde ele já estava, com certeza ele dizia, agora eu entendo, agora eu compreendo.
eu compreendo o porquê ele estava sempre do meu lado. E ele me falou certas coisas ali, as quais, uma eu disse a vocês que eu disse, se eu tiver que dar minha vida, eu dou. E aí, ou seja, a confirmação, ou seja, como tudo é algo simples, Deus tinha nele também essa inquietação e essa preocupação, e ele chorava. Mas vocês não imaginam como esse homem chorava. Depois parecia que ele tinha dado a notícia do século, do milênio. Porque estava tão contente que até lhe deu fome. Ou seja, que tudo se cumpre de uma forma tão simples que às vezes, se não estamos atentos, nos passa. E Deus vai abrindo o entendimento tanto do mensageiro como do povo para compreender, porque nós nunca tínhamos caminhado neste caminho. É novo o caminho ao lugar santíssimo que Cristo abriu na cruz do Calvário ali, e disse, por esse novo caminho novo que abriste na cruz. Mas agora é um caminho, quando ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, continua sendo Cristo, ou ungido, ou Messias, que ele tinha dito ali no tempo de Josué, que fossem atrás da arca, porque por esse caminho nunca tinham caminhado, nunca tinham passado por esse caminho para a terra prometida. Portanto, é um caminho que estamos indo, como quando a pessoa vai no mato e vai na frente com o facão e cortando. Com certeza muitos estiveram atrás de seus pais. E a gente vai na beirinha aí para não se arranhar com algum galho. Tomem cuidado, porque se tem espinho, e vai cortando, abrindo o caminho. E a família toda atrás. E se alguém passasse, olha, por aqui tem um espaço, e passava por baixo, pela lateral, muitos dos meninos corriam pela lateral, e quando chegava que encontravam, aí estava todo arranhado, todo machucado. Acontecia comigo também, eu digo por experiência. A gente se abaixava e corria, e chegava todo arranhado. Se tivesse ficado atrás, não estava assim tão arranhado. Agora teremos que parar para ter curar. Isso acontece com os que vão na frente. Se não sabem o caminho, eles chegam todo arranhado, todo machucado. E então tem que parar e colocá-lo atrás e o curar. Assim é o caminho para a terra prometida. Vamos rumo a esse novo corpo eterno e glorificado. Porque o único que sabe e conhece o caminho é o anjo do pacto, a coluna de fogo, é ele. Nos deixemos guiar por ele, é tão fácil. É tão fácil seguir atrás. Sigam atrás da arca e não vão se perder. Não vão se extraviar. Com o mensageiro vigente, o da hora. Porque ele disse que ele prepara. Como é que diz? Ele dá o seu dom, dá a sua natureza, dá o seu estilo. Qual era essa? A de Ezequias, que pediu mais tempo. Dá seu dom, dá a sua natureza, seu estilo, e ele faz com que o homem da hora reúna as pessoas da hora, do momento que está vivendo. Viram? Porque esse é o ordenado por Deus para juntar esse povo. Isso está em Cita 156, parágrafo 399. Deus faz sua própria escolha por predestinação. Quem nos escolheu foi Ele. Quem escolheu o mensageiro de cada era? Ele. Nós não nos escolhemos e também não somos ninguém para falar, Senhor, eu não gosto deste. Ou é muito baixinho, ou está muito gordinho, ou está muito alto. Ou fala de certa forma que eu não gosto. Pois esse foi o que Deus escolheu, então você vai ter que se adaptar a Ele, de alguma forma. Para que em sua vida
seja feita a obra para a qual Deus enviou esse mensageiro. Te reúna, te junte, te recolha e te coloque no lugar correspondente. Assim foi em cada era. Mas graças a Deus que a nós nos correspondeu o lugar mais importante, o lugar que está sendo realizado essa separação, essa segregação, e está realizando a colheita. São duas obras feitas ao mesmo tempo. Ele não os coloca em cada era, ele coloca sobre o mensageiro em cada era. Deus, através desse mensageiro, os coloca aí, com esse mensageiro. Mas a este da pedra angular, ele disse a esse da pedra angular, esse eu quero do meu lado, perto de mim, onde eu estou sentado no meu trono. Aqui eu o quero. Os filhos do trovão, os filhos dos trovões não procuravam isso? Procuravam sentar à direita ou à esquerda? Estavam jogando o anzol, o gancho a essa bênção, a qual se chegássemos a estar ali, Deus nos tivesse permitido estar ali, nós diríamos, não, 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 essa bênção é minha, é nossa. Sabemos que são os ministérios de Moisés e Elias, mas aí está o grupo, porque com cada mensageiro, em cada mensageiro está representado o grupo, esses 153 peixes, Moisés, Elias e os escolhidos. Ou seja, cada um está representado. Viram que cada mensageiro aí tem o seu grupo sob essa era. Agora continua dizendo, observa isso. Ele determina a natureza deste profeta para se ajustar a essa era. Ele ajusta seu estilo. Essa é a versão do irmão William. A tradução está diferente, mas esta é direto do inglês. Mesmo que aquele também, mas a tradução, talvez, naquele ano, deram outra tradução, mas é o mesmo. Ajusta seu estilo, tudo o que faz, ele o ajusta para ser educado ou não educado. Vejam, pode ser um homem culto, e mesmo assim, se for um homem culto, sábio, Deus vem e lhe tira toda a sabedoria. Aconteceu com Moisés, aconteceu com Paulo. Ele ajusta os dons, a forma que ele pregará, os dons que terá e a mensagem para essa certa era. Deus predestinou essa certa coisa para acontecer e não tem outra coisa que possa tomar seu lugar. Não tem outra coisa, por isso ele disse que não pode pegar uma denominação ou uma igreja para separá-los, digo, a metodista, a batista. Viram? Ele não pode pegar uma igreja para fazer a separação, fazer esse trabalho. Não pode tomar nada deste lugar. Não importa o que seja, quanta conquista feita pelo homem, nada pode tomar o seu lugar. Quantas conquistas, ou seja, não, eu já tenho tantos anos na mensagem, 50, 60 anos. Eu sou um homem com muita sabedoria, muita sabedoria. Não importa as conquistas, se não é a pessoa, não é a pessoa. Nada pode tomar seu lugar. Ele predestinou o homem. Talvez um homem ignorante, viram? Talvez um homem que não tem educação, um que só saiba falar de prego, martelo e madeira. Vejam, eu ia estudar arquitetura ou engenharia, porque eu tenho uma média boa. Eu tinha uma média boa, e quando eu entrei no grau 10, nesse tempo, eu não sei se tinha a opção de ir à RAI, que é a escola onde tem somente aulas, grau 10, 11 e 12, somente aula. Mas tinha a vocacional, que é onde a gente fazia aula também, mas tinha a oficina, e você podia escolher uma oficina. Isso foi como em 88, 89, por aí, grau 10, 10, 11 e 12.
No grau 12, quase sempre a pessoa já sai com 18 anos. No grau 10, quando eu ia entrar, saindo do nono para o grau 10, aí já estava as conversações para a construção do auditório, e eu sempre dizia, se eu tiver a oportunidade, eu termino rápido a escola e vou, porque desde pequenininho, como vivíamos perto, desde pequeno pedíamos para nosso pai uma bicicleta e íamos de bicicleta desde casa. Quando saímos às 3, íamos de bicicleta por todo o campo até chegar na carpa. E aí cortávamos a grama com Menendez, o nosso irmão Menendez estava vivo, e cortava a grama com ele, recolhia os papeizinhos que nos domingos as pessoas jogavam, ou talvez caía algum papelzinho, nós recolhíamos os papeizinhos, aí em todo o estacionamento, e sempre fazia uma ou outra coisa, ou ajudava papai em alguma coisa, Humberto, em algumas coisas por ali. Sempre estávamos fazendo algo. Fomos criados desde pequenos, dessa forma. Também o meu pai me colocava para fazer algumas coisas de construção. Uma casinha de madeira que o irmão William tinha ali. Quando eu comecei a colocar também o vinil no chão, no piso, eu tinha mais ou menos 6 ou 7 anos por aí. Desde pequeno eu gostava. Mas quando entrei no grau 10, ou ia entrar, eles me disseram, aonde você vai estudar? Eu disse, eu vou a vocacional. Eu pensando, bom, eu tenho 3 horas, ou pela tarde ou pela manhã, que eu posso aprender algo rápido. E tinha esse curso de desenho de construção. Era para depois a pessoa seguir a linha de arquitetura. Eu gostava isso dos desenhos também, de projetos. E tinha outra que era marcenaria. E como o papai me deixava eu cortar os painéis e me deixava fazer trabalho aqui, então eu já tinha o conhecimento de marcenaria e eu disse, bom, eu vou escolher marcenaria. E falaram que nessa oficina a pessoa poderia fazer a prática, quando estivesse no 4º ano, poderia fazer a prática na oficina, fazia a aula pela manhã e poderia fazer a oficina fora, o estudante podia fazer. Eu dizia, bem, aqui eu tenho oportunidade, porque como o professor vai se dar conta que eu sei e vai me mandar eu fazer a prática com o papai na oficina, assim eu vou estar o tempo todo. Mesmo que o tempo todo não era marcenaria, mas ele vai ensinar para mim, olha, e assim aconteceu. E assim eu fazia a aula pela manhã, e disse, me coloca pela tarde. Isso já foi no grau 11 e 12. E eu fazia a prática aqui. E o professor, como já sabia que eu conhecia, vai, eu assino e que o seu pai assine para você, e você vai fazer a prática lá com ele. Depois eu saí com a média boa. É bom que as crianças estudem e tenham uma média boa e tenham também boas profissões. E quando eu estive no 4º ano, tive a oportunidade de entrar na universidade. O que se tiver a oportunidade, faça. Eu não estou dizendo que não faça, faça. E aproveitem. E eu disse, a construção já estava aí, terminando, porque isso foi em 92, 91, 92. Já tinha alguns detalhes desse auditório, eu ia todas as tardes, eu ia para lá, para a construção, e eu disse, se eu me pôr a estudar, repito novamente, não é que vão dizer, olha pai, ele fez assim, eu também não quero estudar. Não, estudem. Eu estou falando para que saiba como foi essa partezinha aí. Eu disse, eu vou ficar aqui com o meu papai, trabalhando na construção.
Agora vejam como Deus cuida e vai vigiando os passos, porque o próprio Júlio me disse, se você chega a estudar, uma vez no percorrido estávamos gravando, e ele disse, se você tivesse estudado o que você queria, você não estaria comigo agora aqui na câmera. Eu estaria com um bom trabalho de engenheiro ou arquiteto, e ao melhor não teria tempo, talvez nem no domingo. Mas Deus guia os passos de cada escolhido, de cada filho de Deus, e o vai levando aonde Ele quer. Agora vejam que Ele lhe dá tudo, para continuar lendo a partezinha aí que falta. Ele lhe dá seu estilo, seu dom, a sua natureza. E o que mais fala? Talvez um homem ignorante, ele poderia ter predestinado um outro tipo de homem, qualquer coisa que ele seja. Ele lhe dá sua aula, seu dom, dá sua natureza, seu estilo, e o que for que seja a maneira dele se expressar e tudo que faça. Até a forma dele se expressar, Deus vigia também. Ele faz com que o homem da hora tome o povo da hora. Correto, ele o faz. Também tem outro lugar que fala do homem e vai com essa cita. E vejam, Deus não pode mudar esse mensageiro e nem o grupo também. Porque para ele é enviado para ele para que receba as bênçãos dessa era. E para o nosso tempo, que é o tempo maior e mais glorioso, que estamos e já estamos em uma parte que, vamos dizer, a luz se apagou e estávamos como aquela menininha que ele disse que é a noiva. Disse que estava gritando. A menina, porque não se via nada, mas tinha alguém ali que viu o homem que apagou, desligou o interruptor. E ele estava confiado, estava tranquilinho aí. E tem uma mensagem que ele disse que quando está na escuridão ninguém se mexe. Quando acaba a luz, a energia em casa, a primeira coisa que o pai diz, não se mexam, ficam quietos. Vou procurar uma lanterna por aqui, vou procurar uma vela, fica quieto, não se mova até a luz chegar. Mas o menininho já tinha visto quem tinha apagado a luz. E o escolhido sabe, quando Deus leva um mensageiro, sabe que o Pai Celestial foi o que apagou essa luz e fica quieto. Deus tem que acender a luz em algum momento. Ele tem que acender a luz novamente. Fica quieto. Tem uma escritura que fala, estai quieto e verás a salvação de Deus. Tem uma escritura que fala, se vocês vejam se encontra, fiquem quietos. E o menininho disse, fica tranquilo, irmãzinha. Aqui tem um homem que pode acender a luz. Tinha que ficar quieta. Tinha que ficar tranquila e acender a luz. Esse interruptor não é uma vela, nem é um clarão, nem foi uma luz que foi acesa nesse tempo. É a luz da coluna de fogo, a Shekinah, no lugar santíssimo, onde todos os clarões e todas as lanternas têm que se apagar. Porque como você vai alumiar com uma lanterna, como vai iluminar com a lanterna quando tem luz? A lanterna não faz nem cócegas. Tenta ver aonde está a lixeira e nem sequer sabe para onde está apontando. Assim é com os que não se deixam iluminar pela Shekinah, pela luz verdadeira. Tem essa lanterna e tentam guiar o povo e nem sequer vê para onde e para que rumo os está levando, os está dirigindo. Porque a luz dissipa as trevas. A luz dissipa os clarões, os refletores. ¿Baja dónde? Ah. Este es donde dice... Isso é onde diz. ¿De quién es este? Ah.
el 17 dice, 17, esa es Segunda de Crônicas 20. Mañana 16, mañana descenderéis 16. contra ellos. He aquí que ellos subirán por la Amanhã descerei contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os acharei no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis de pelejar. Parai e estai em pé, quietos, e vede a salvação do Senhor para convosco. Aí é onde fala, vê? O Senhor pelejará por vós, vê? Porque Ele é quem está realizando essa obra. E Ele é o que nos disse que obteremos essa grande vitória no amor divino. YHWH pelejará por vós. Ou seja, o Jeová do Antigo Testamento, o Eu Sou, que esteve ali com Moisés. Nessa sarça, e a sarça não se consumia. O que esteve dizendo a Paulo, eu sou o que tu persegues. Esse eu sou é o que está conosco. Esse eu sou é o que está nos guiando. Eis que eu mesmo que falo. Eis que o mesmo que falo, estarei presente, diz, no tempo presente. O mesmo que falou nas eras, é o mesmo que está falando hoje, em tempo presente. Em Êxodo 14 diz, o Senhor pelejará por vós e vós estareis tranquilos. Fiquem tranquilinhos. Ele é o que peleja por nós. Então falou o Senhor a Moisés dizendo, porque clama a mim, diz aos filhos de Israel que caminhem, e você levanta a sua vara e estende sua mão sobre o mar e divida-o, e entre os filhos de Israel por meio do mar em seco. O mesmo que depois Josué fez, e o mesmo que Elias fez e depois Eliseu fez. Exatamente o mesmo. Por isso, o mesmo que ele esteve trazendo em cada era, sua mensagem para o povo, é o mesmo que nesse tempo final está fazendo conosco, nos trazendo essa fé do rapto, essa fé de transformação. E está contida no ensinamento. A parte que lemos ontem, ou antes de ontem, que diz da chuva tardia, sobre o ensinamento que foi trazido. Recordam essa parte na mensagem? Jeová Jireh, Jeová proverá. Ou seja, que vejam como que tudo que Deus está nos dando tem sido. Por isso ele nos dizia, esquadrinhe as mensagens do irmão Branham, leia como foi que Deus falou através dele, que seria o cumprimento da vinda do Senhor, para que não lhes passe por alto, para que não passem despercebidos. Ou seja, que nas mensagens o povo tinha que estar vendo que quando essa promessa se cumprisse, era exatamente o que ele tinha precursado, e também o que nos trouxe todas essas boas novas, essa mensagem tão gloriosa que nos trouxe essas boas novas, que nós estamos vendo, e quando lemos todas essas mensagens e escutamos, dizemos tão simples, quantas vezes ele tinha nos dito isso, tão claro, e nós ficamos contentes e alegres, não do que isso está representando, do que ia acontecer, senão que estamos vendo materializado. Então a palavra se torna uma palavra viva. Não somente uma palavra falada ali, colocada ali e deixada aí. Porque ele dizia que não acrescentasse nada. E o irmão Branham dizia, fala o que a fita diz, o que diz na fita, porque a fita, que é a mensagem que ficava gravado, não podia acrescentar nada, porque exatamente como foi precursado, assim tinha que se cumprir. E na mensagem do nosso irmão William, ele dizia, está ficando gravado
em folhetos, em vídeos, em fitas magnetofônicas, não acrescentem, não tire, para que quando esteja se cumprindo, faça aquilo para o qual essa palavra, essa mensagem foi trazida. E essa mensagem é a que vindica esse cumprimento do que foi falado. Por isso agora você lê essas mensagens e você se identifica e sabe as promessas que são para ti, sabe onde está parado agora. E fala e diz o mesmo que depois o povo hebreu vai dizer. Isto era o que eu estava esperando. Tanto tempo, Senhor, e agora eu vejo graças por me permitir vê-lo nesta simplicidade. Porque quanto mais simples, é mais difícil para captar, para reconhecê-lo. Porque o ser humano sempre procura coisas grandes. E Deus faz assim o mais simples possível. E o mete no meio do povo. E muitos falam, mas não pode ser esse. Esse nós conhecemos, não conhecemos o seu pai, sua mãe, seus irmãos. Conhecemos a sua esposa, seus filhos, seus netos. Não pode ser. Tem que esperar que venha novamente para que então cumpra isso que está escrito aí. E já vimos como Deus trabalha em cada era e em cada dispensação e que Deus não pode trazer um mensageiro que Ele já levou. Portanto, aí é onde damos graças a Deus e estamos vendo e podemos ver e que nossos olhos foram abertos. Nossos olhos foram abertos e estivemos quietos, aguardando a que Deus acendesse essa luz, que Ele a tinha aí, no meio do povo, ou preparando, ou moldando e lhe dando seu estilo, seu dom, sua natureza, sua forma de falar. Coisa que eu não gostava era falar. Porque uma das coisas que eu dizia a ele, você me manda fazer o que for, Maurílio, na viagem, mas não me coloque para falar. E é o que mais ele fazia. Beijo, vem aqui para dar uma saudaçãozinha. Eu dizia, eu te disse que não me chamasse. E ele ria. Agora vocês vejam como Deus vai moldando. Deus vai moldando. E que a glória e a honra sejam para Ele, dele. A glória sempre é de Deus. E o que está fazendo é Ele. Porque o que aconteceu na terceira etapa, na visão que foi mostrada ao reverendo William Branham, foi fechado em um quartinho fechado, e não viam esse ministério fazer o que estava aí dentro, só via o resultado. Por quê? Porque a glória é dele. Portanto, ninguém levará a glória, ninguém, somente Ele. A Ele seja a glória e a honra pelos séculos dos séculos. E os escolhidos de Deus, ao saber tudo isso, então dão a glória a Deus. Olham a obra de Deus, a qual está sendo cumprida de uma forma simples. E como eu dizia ontem, ou antes de ontem, e isso me enche de alegria, de regozijo, de felicidade, de que seja dessa forma. Graças, Senhor, que lhe desse esse dom, essa natureza e esse estilo a Ele, a forma de falar. Assim está bem. A mim o que me interessa é a fé do rapto. E é o que eu estou recebendo. Era o que eu não tinha entendido e agora entendo. Assim que com isso, basta para mim, Senhor. Me transforma. Continua me dando. Desta forma assim simples. Tudo o que necessito para ir-me daqui. Porque isso é o que desejamos, sair dessa terra já. Porque breve vai começar essas grandes sacudidas, grandes estremecimentos, grandes terremotos, maremotos, vulcões. Até meteoritos caíram. Ou, não sei se já caiu, na Alemanha, por aquelas áreas, que nem tinha descoberto. E creio que, eu não sei se já caiu, e falaram que trate de gravar, porque isso era algo que não esperava. É pequeno. Mas, veja, uma das noites ele me dizia, meteorito. Eu dizia, o que, irmão William? Ele dizia, meteorito. Ou seja, até uma pedrada a pessoa pode receber aqui na Terra. Levar uma pedrada.
estando aqui na Terra, porque fala que a Terra vai ser apedrejada. Bolas de neve de 100 quilos, de 100 libras, nós tínhamos falado há pouco, como uma prostituta fala. E nesse tempo a Terra vai ser apedrejada como uma prostituta. Mas pode receber uma pedra grande dessa do topo da montanha para que comece a sacudir. Mas os filhos de Deus não devemos temer nada disto, mas bem vigiar e agarrar mais a palavra e estar consciente de que tudo isso estará acontecendo e nada disso vai nos desviar, nos arrancar, nem nos vai esparramar. Bom, já estaremos entrando no tema de amanhã, eu digo de hoje. Hoje, que tem umas partes ali que foram faladas ontem, porque nesse tempo o povo não o deixará só. E tem algo ali bem importante que vamos ler agora. Essa é a parte onde fala chuva temporária. A primeira chuva significa chuva do ensinamento. A segunda chuva é o Espírito que vem sobre o que já foi ensinado e produz a colheita. Vê? Produz a colheita disto que já está recolhido aí. Mas, além disso, produz uma separação. Ou seja, essa colheita do final do século é agora. Isso representado nos 153 peixes. Não que seja 153 escolhidos, mas isso representa, esse número pequeno representa o número dos escolhidos, os quais Deus já tem em seu programa quantos são. E os 144 mil aí já não pode acrescentar mais nada. E os da noiva também. Ou seja, que tem um grupo e não vai ser nenhum mais, nem menos. E você disse, mas eu serei um desses? O que você tem que dizer é, mas eu estou crendo no que tu prometeste. Eu estou no lugar correto, na era correta. Mesmo que não entenda algumas coisas, eu as creio, não duvido. Então você tem que dizer, eu sou um. Eu sou um. Que mais evidência você quer? Você está crendo a mensagem, o ensinamento e o que foi prometido. Bom, eu estou nessa lista. E daí ninguém vai me tirar, porque ele disse que eu tenho eles esculpidos nas palmas de minhas mãos e nenhum será tirado de minhas mãos, da mão de Deus e da mão direita, do poder de Deus. Assim que nunca pense que você não é, nunca. Que nunca entre, jamais em você essa dúvida. Não importa. Que aconteceu comigo tal coisa e não posso sair desse problema. Não importa, continua lutando, esteja consciente que é um filho de Deus e esteja consciente de que não devia estar fazendo isso. Mas você é um escolhido de Deus, um filho de Deus, então continua lutando. Não diga, não, é porque eu não vou chegar, não posso chegar. Para um filho de Deus não tem um não. Tudo é um sim. E um eu posso. E sempre para diante. Eu creio que tem uma parte que ele fala que o único que vai para trás são os caranguejos. Nós somos como as águias, que sempre vamos para frente, para diante. Assim que nunca desmaie em sua vida, nunca desmaie e nunca pense que não é. Mas bem diga sempre, com prova ou sem prova, com lutas ou sem lutas, tudo obrará para o bem, tudo contribuirá para o bem. E nesse tempo, Senhor, eu estou me preparando e recebendo o que Tu prometeste em Tua palavra. E siga em frente, sem desmaiar. Assim que Deus os abençoe, Deus os guarde, e obrigado por esses momentinhos nos quais temos compartilhado ao redor da palavra de Deus e vimos a forma, a maneira preparada por Deus para guiar o povo de era em era e de dispensação em dispensação, sempre com um mensageiro presente e um povo presente.
o homem da hora, reunindo o povo da hora, colhendo o povo da hora. Que Deus os abençoe e os guarde. Aí está o tema, Pito. Até agora, se Deus quiser, para a atividade de hoje, onde esperamos grandes bênçãos de Deus, que sempre vem por Sua palavra. Tudo é por Sua palavra, porque por aí foram feitas, criadas todas as coisas pela palavra. E essa palavra é a que está produzindo em nossa vida essa mudança. Se vocês chegassem a ver a lista de irmãos que me escrevem para mim, veja, antes eu era de certa forma, agora eu sou diferente, eu mesmo nem me conheço, tenho mudado tanto, outros, olha, eu já tenho mudei mais de 75% de como eu era, me faltam algumas coisinhas. Aí, me dá um break. Que para mim foi difícil. Eu disse, é como dizer, me dá um tempo. E eu digo, não demore muito. Troque as pilhas, as baterias. Mas a gente tem essa forma assim para dar ânimo também. Mas é que não posso sair? Pode, saia para diante, não desmaie. É porque outros conseguiram e eu não. Bom, você vai conseguir. Uns primeiro, outros depois. Vai chegar à meta, tranquilo. Também não é para que deita, vão deitar e diz, bom, eu entendo tudo, agora eu vou continuar por aqui fazendo e desfazendo. Não. Você sabe que tudo isso Deus vai te ajudando a seguir adiante. E se cair, se levanta. Se cair, se levanta. E continue se preparando para esse glorioso evento, que breve vai acontecer algo muito grande no meio da igreja. E quando chegar a essa etapa, aí é onde mais devemos estar com nossos olhos espirituais bem abertos e não fazer como Pedro fez ali. Não, eu não sou, mas você fala igual a ele? Não, e o galo cantou. E depois o galo cantou 3 vezes. Depois que ele negou, ou seja, que ele negou 3 vezes, e o galo cantou. Foi assim? Veja aí. Se foi exatamente assim. Mas vejam que vai chegar um momento de prova. Já estamos sendo provados, mas chegará esse momento que Deus vai provar se verdadeiramente você creu isso que Deus esteve trazendo no meio do povo. Pedro estava em pé. São João 18, 25. Pedro estava em pé, se aquecendo. E lhe disseram, não eres tu de seus discípulos? Ele negou. E disseram-lhe, pois não és também tu, um dos seus discípulos? Ele negou e disse, não sou. E um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, ou seja, o conhecia, pois se tinha cortado a orelha, qualquer um conhecia ele ao melhor. Talvez tinha até medo. Conhecia sim, porque foi o que cortou a orelha. Tinha lhe cortado a orelha. E isso ia para o pescoço. Veja, se Pedro tivesse tido ali, ou os filhos dos trovões, se tivessem tido esse poder, o que teriam feito ali? Nesse momento, eles ainda não tinham nascido de novo. Portanto, por isso que aqui vê também que essa parte de negá-lo, veja, não tinha essa teofania ali ajudando-os. Portanto, aqueles que hoje negam a palavra, já sabem o porquê. Não tem representação lá. Eu não te vi no jardim com ele. Pedro negou outra vez e em seguida o galo cantou. Sim, foi depois que ele negou 3 vezes. E em seguida o galo cantou.
Ou seja, que toda essa etapa de prova, a igreja entra assim, progressivamente, e depois vai chegar a uns de certa forma e a outra de certa forma, porque o poder de Deus não é dado a qualquer um. Ou seja, é a um povo que está se preparando e está sendo bem preparado para receber isso que Adão e Eva perderam. Imaginem ter controle sobre a natureza e sobre tudo. Isso somente está sendo dado e é dado a vocês, aos escolhidos de Deus, aos predestinados, aos que estão compreendendo, entendendo e crendo o que Deus está fazendo. Aos demais, então, pela forma que Deus está cumprindo, ele já sabia que essas pessoas não iam saber usar o poder bem. Portanto, ele faz tudo isso de certa forma para que essas pessoas não cheguem a obter essa bênção. Porque senão, fariam e desfariam, fariam e desfariam. Já estamos aprendendo. E vejam que então, pela forma que Deus está cumprindo as coisas, então não estão percebendo que estão rejeitando o título de propriedade. Mas para isso também é que Deus faz, para que essas pessoas não recebam. Viram? Por uma parte, os escolhidos de Deus, ele sabe quem pode receber esse poder, ele sabe. Ele sabe que eles vão saber usar esse poder. Deixem que esse povo ou esse grupo, página 254 do livro Os Selos, colocar a palavra bem, pois estão sendo ensinados para colocarem a palavra bem sob essa direção divina da coluna de fogo. E como sabemos que vamos seguros? Porque já nos foi mostrado na visão que a coluna de fogo estava falando a alguém ali. E com isso, estamos já tranquilos. É a coluna de fogo que está falando a nós. Mas é que eu não a vejo. Mas é que o irmão Branham viu uma coluna de fogo. E o que você quer? Quer que lhe dissesse o nome? Vê? Entende? Ou seja, Deus sempre se vela e se revela em carne, onde quer que a palavra esteja, que é o verbo Shekinah, estaria velada. Por isso ele dizia, lembra o nome que você procurava quando sonhaste com isso? Ali o anjo quis dizer algo muito importante, porque esse anjo já tinha estado caminhando com essa pessoa na terra. E na sexta dimensão, quando ele vai mostrar, porque recorde que ele o levou. Mas nesse tempo os dois estavam na sexta dimensão. E aí ele começa a mostrar. E ele dizia, e ali lhe deu uma pista. Você recorda o nome que você procurava quando sonhaste com isso? Com certeza tiveram outras conversas ali, que não estão aí, porque ele disse que depois ele desceu, e o que ele me disse ali, disse, isso eu guardarei comigo, porque não podia falar abertamente do que estava acontecendo ali dentro. E a quem Deus estava usando ali dentro. Porque Deus sempre usa um véu de carne. Portanto, ele viu o ministério ali do cumprimento da segunda vinda do Senhor. Isso foi o que ele viu. Que ele escreve ali o mistério da segunda vinda do Senhor, onde? Em um quartinho de madeira. Ou seja, que tudo que estava sendo feito desde esse lugar, pregação, chamamento, e a oração pelos enfermos, e as pessoas sendo curadas, era por meio de Deus, o Espírito Santo, a coluna de fogo, por meio desse instrumento. E o mais importante, que esteve acontecendo antes desse dia, é o que estamos vivendo hoje.
a cura espiritual, o maior milagre que Deus está fazendo neste tempo é nos abrindo o entendimento, as Escrituras, e compreender seu programa e ver a vinda do Filho do Homem com os seus anjos. Lá, crer na primeira vinda para a redenção e perdão de nossos pecados era crer em Jesus. A fé sempre é depositada em algo, crendo em algo. E na segunda vinda é o mesmo, porque seria paralelo em tudo. Bem, Deus os abençoe e os guarde. Já nos foi os minutos e também todos que estão reunidos nos diferentes países. Que Deus os abençoe grandemente. E já estaremos nos vendo na atividade das 10 da manhã. Bem, sempre tem uns entrelaces em tudo que Deus está fazendo. Tudo está se entrelaçando e vai chegar a parte culminante, a parte final disto que ele viu. Mas recordem que tudo é em um processo, é algo progressivo e vai se entrelaçando uma coisa com a outra, e quando nos damos conta, nos percebemos, já estamos dentro. E como chegamos até aqui, nem percebemos. Entramos a essa etapa e nem percebemos a forma que entramos. Você vem se dar conta que você vem perceber que você já está dentro desse programa. E o que está fazendo é passando de uma etapa a outra, porque sempre esteve dentro. Você sempre tem sido parte deste verbo, parte desta palavra. Nunca esteve fora. Portanto, é por isso que uma etapa passa e você continua. Nossa, e como eu cheguei aqui? Essa é a corrente elétrica que o irmão Branham fala, que flui e não tem nada que a detenha. Bom, se continuarmos, não tem forma de como parar, porque a palavra, a mensagem flui e continua chegando e continua saindo, porque tem uma boa recepção. Ou seja, são corações que estão desejando, pedindo, são ouvidos que estão captando como parabólica, recebendo esse sinal. Como uma vasilha, uma lata, que ele disse que é como a chuva, que a pessoa pega uma bacia, coloca debaixo da pingueira e recolhe. E ele disse, como o Benji que está aí na câmara, recolhendo na câmara para depois distribuir. Isso é o que estamos fazendo, distribuindo essa mensagem gloriosa, esse fundamento, o qual o irmão Branham disse que alguém se poria sobre ele, e hoje está se cumprindo essa escritura diante de vós. Que Deus os abençoe e os guarde a todos. Até aqui. E não vamos continuar, senão teria que ter o devocional aqui. Bem, Deus os abençoe e os guarde. Muito obrigado por esses momentinhos, que são de grandes bênçãos para todos nós, não só os daqui, mas para toda a América Latina também. Que Deus os abençoe.